Do livro Vinha de Luz, capítulo 130 de 180, Amai-vos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condições, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo 130, Amai-vos. Nesta lição, intitulada de Amai-vos, Emmanuel utiliza desta passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo João. Disse ele: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Emmanuel diz que, por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Esta é a recomendação de Jesus, que João retratou de forma diferente. Emmanuel diz para nós que não determina seleções, isto é, amar os outros é de forma ampla. Ele vai colocar aqui então algumas formas que muitas vezes nós escapamos com elas. Diz que não determina seleções. Nós não temos que selecionar aquele grupo para que a gente possa amar. Não pode haver seleção nas pessoas, para aquelas que eu vou amar ou não. Ele diz que não exalta conveniências. A conveniência seria o caso de eu vou amar essa pessoa porque me convém. O amor não faz isso. Não adianta você querer fazer para que tenha um resultado. Nós amamos porque amamos. Ele diz que não impõe condições. É a mesma coisa de conveniências. Eu deixar de amar uma pessoa porque eu tenho uma condição para amá-la. Eu não gosto dela porque ela fala demais, ou ela fala da vida dos outros. E daí eu não a amo por causa disso.
eu estou impondo uma condição. Diz que não desfavorece os infelizes. Desfavorecer é você não também amar esses infelizes. Pelo contrário, eles é que precisam ser amados, porque eles estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos ou na sua própria vida aqui encarnada. Diz que não menoscaba os fracos. Menoscaba significa deprecia, humilha, é um desprezo. Achar que o outro é fraco e, portanto, nós depreciamos, então eu não quero saber dele, menosprezo porque ele não merece o meu amor. Nesta outra parte, ele ainda continua dizendo: não faz privilégios. Fazer privilégios é nós darmos mais atenção, por exemplo, para um filho do que para o outro. Então, nós temos um dos filhos como privilegiado, em função do outro. O privilégio é uma vantagem, uma regalia. É necessário que nós entendamos que, por exemplo, os filhos, eles são nossos filhos carnais. Temos uma relação com eles já do passado. Se não foi boa ou se foi boa, é necessário que nós possamos fazer uma boa convivência na atual conjuntura. Ele diz também que não pede o afastamento dos maus. Isto significa que nós temos que amar os maus, porque se nós não amarmos os maus, é como nós dissermos: olha, eu sou do bem e eu fico do lado do bem, mas amar inclusive os inimigos, como tem essa frase de Jesus. Nós temos que não afastar deles, muito pelo contrário. Não desconsidera os filhos do lar alheio. Muitas vezes a família elogia os seus próprios filhos, os seus próprios parentes, mas ele desconsidera o lar do seu vizinho, ali falando coisas negativas que ele acredita que seja, porque o filho é assim, é assado, aqui os meus filhos são bons, etc. Então não podemos fazer essa desconsideração do lar alheio. Ele não destaca a parentela consanguínea. Há pessoas que ainda dão um valor incomensurável, um valor alto demais do seu sobrenome. É claro que nós temos que fazer valer o patrimônio que nós temos, o nome que nós estamos levando, porque essas pessoas nos deram esse nome e sobrenome no passado. Então nós não temos que nos falhar fazendo coisas que não devemos para denigrir a imagem da família. Mas destacar a parentela já é o oposto. Aí nós estaremos falando que nossa família ela é a mais importante ali do bairro, da cidade, todos têm que nos reverenciar. Então essa é destacar a parentela consanguínea. Não menospreza os adversários. Olha, menosprezar os adversários também é uma falta de amor, porque eles são nossos adversários. É aqui que estão o quê? Os inimigos. Então nós temos que também amar os nossos adversários. Esta outra parte, e o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O fervor é uma fervura,
Então nós temos que amar essas pessoas todas, quaisquer elas, com nosso coração quente, com vontade. Nós temos que amar através das obras que vamos fazer junto a essas pessoas. Aí ele explica por quê. Ele diz que o universo é o nosso domicílio. O universo. Somos todos irmãos. Ele disse também que a humanidade é a nossa família. Todos somos irmãos. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa reputação. Ah, mas eu não vou chegar perto dessa pessoa porque se alguém me ver conversando com ela, vai achar que eu também não sou uma pessoa boa. É necessário que nós lembremos de Jesus. Jesus foi também nesta linha. Ele ia até os mais pobres, ia também àqueles que não eram bem conceituados na sociedade, como foi o caso daquele que ele era coletor de impostos e não era bem visto. Mas Jesus foi almoçar na casa dele. Jesus não tinha preconceito nenhum. É exatamente isso que nós temos que lembrar. Então nós temos que nos aproximar dos piores para que nós possamos ajudar. Não coadunar com o que ele faz. Veja bem, é uma grande diferença. E nós temos que nos aproximar dos melhores para aprender. Então é necessário que nós estejamos também mais próximo daquelas pessoas que têm alguma coisa para nos ensinar. E isto é importantíssimo. E ele volta a dizer: amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Aqui nós temos amarmo-nos, nós temos que nos amar entre si. Se você se ama, você tem amor para dar. Isso é muito importante também, porque nós só damos o que temos. Se você não se ama, é preciso você começar a se amar, porque senão não tem como você amar o outro também. Mas todos nós, pelo menos, temos um pouquinho de autoestima, amor próprio, que não é orgulho, amor próprio. Então, com esse amor, nós vamos servir aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. A ascensão é a elevação, a subida. Então, esse é o caminho para todos nós podermos nos elevar, evoluir moralmente e intelectualmente. Um grande abraço, até mais ver e fique com Deus.